Curta e Renato. Bom, boa tarde. Eu sou o Turicas, esse é o nickname que eu uso, na verdade. E as pessoas me conhecem mais como Turicas do que como Álvaro. Então, se procurarem depois, vocês vão achar os perfis aí nas mídias sociais. E eu vou falar de qual é o pior formato de dados tabulares. Esses slides já estão disponíveis nesse endereço. Então, quem quiser aí... tem link para tudo que eu vou falar, então... Depois é só pegar comigo esse endereço aí que fica fácil de pegar tudo. Como eu falei, Twitter, GitHub, YouTube, SlideShare, Instagram, tudo aí. O meu e-mail é esse alvaro@cursodearduino.com.br e turicas.info é meu blog. Eu posto algumas coisas lá, em geral sobre Python, software livre. É um blog mais técnico, não é uma coisa muito pessoal, não. Essa daí é a minha casa. Eu sou nômade atualmente. E vou ficar aqui em BH até o final do mês. Aí depois eu vou para Porto Alegre, enfim, fico viajando o tempo todo. Eu trabalho remoto já há um tempo, então não preciso estar em um lugar. Como eu gosto de viajar, eu decidi ficar um tempo nômade. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui, para saber. E eu curto um monte de coisa, né? Python é uma das coisas que eu curto. Eu curto pra caramba viajar, como eu falei, sou viciado em café. Gosto de coisas relacionadas a poder da mente, tipo meditação, hipnose também, eu sou hipnólogo. Curto pra caramba software livre e muitas outras coisas. Acho difícil me definir só pelo Python, assim, mas enfim. Eu comecei com software livre em 2003, mais ou menos 2004. Na época eu já até sabia programar, comecei a programar com 14 anos. E atualmente ainda sou bastante envolvido assim, com comunidade de software livre, com ativismo e tudo mais. Com Python eu comecei em 2005, então eu já tenho uns 11 anos. Me envolvi também desde o começo com comunidade. Arduino eu comecei com 2009 também. E a galera até me conhece mais pelo Arduino, porque já dei palestras em muitos lugares, tanto no Brasil quanto fora, sobre Arduino. Fui um dos caras assim, que começou uma divulgação muito grande do Arduino aqui no Brasil, em 2009, 2010, 2011 também, quando pouca gente ainda conhecia. Eu até fundei esse curso de Arduino, que é uma coisa que as pessoas me pediram durante as palestras, tipo, quero aprender mais sobre eletrônica e tal. Então muita gente me conhece por conta disso. Inclusive vai ter um aqui em BH, em setembro, depois da Python Sudeste. Eu tenho um lá em casa guardado, eu preciso utilizar ele. Maravilha, então. Eu comprei, usei pouco e tá lá. Quem participa dos encontros da comunidade tem desconto. Depois a gente conversa. Eu organizei a Python Brasil 8, que foi no Rio, junto com a Tatiana. Foi a única Python Brasil que teve tipo 2 organizadores. E foi um evento bem maneiro. Então assim, estou bastante envolvido com comunidade, né? Eu estava no Equador, no começo desse ano organizei a Python Quito, que foi um dos primeiros eventos assim, que teve lá. A comunidade lá ainda não é muito ativa, então quis sacudir tipo, a galera lá. E foi bem maneiro também, uma experiência completamente nova. Assim, você organizar um evento num lugar que você não conhece ninguém, você mal fala a língua, não sabe digitar direito os e-mails para pedir patrocínio e tal. Mas tipo, funcionou muito bem, foi bem legal, a galera gostou. Aí queria saber de vocês, só para ter ideia, como eu não conheço todo mundo e esqueci já tudo que vocês falaram na apresentação, quem aqui usa Python? Só levanta a mão para eu ter ideia. Beleza. Quem usa Ruby? Até que enfim o Ruby tá maior, hein? Quem usa outras drogas? Eu uso café, por exemplo. Quem usa dados tabulares de maneira geral? Tipo arquivo CSV, você tem que ler esse tipo de informação. Beleza. Não estou falando de banco de dados diretamente aqui não. Já ia te perguntar o que era isso. Maravilha. Bom, na vida real, eu pelo menos tenho muitos problemas com dados tabulares, né? Então, por exemplo, me mandaram CSV, mas não veio com header. E aí eu não sei que campo que é o que, né? Tipo, vem um valor lá 1. O que esse 1 significa? Não dá para saber sem o header, né? Muitas vezes com o header já não dá para saber, porque às vezes é um nome que você não consegue entender. Ou o campo não está batendo, né? O cara fala, esse campo aqui é isso, tem um dicionário de dados, mas veio um valor louco lá que não poderia estar ali. Né? E você também não tem como saber. Isso acontece muito, e pelo menos comigo, assim, eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas durante um tempo fazendo isso. Trabalhei em outros lugares também e fiz projetos pessoais também relacionados à leitura de dados, né, e tal. E é muito, muito ruim quando você recebe dado de uma fonte externa, né? Porque você não tem como confiar direito naquilo ali
E nem sempre a pessoa manda bonitinho, né? Tipo, o cara não tá preocupado com quem vai ter que ler aquele dado. Muitas vezes, inclusive, o cara nem quer te fornecer o dado, né? Tiveram vários casos que, pra mim, foi assim, tipo, meio que o chefe da outra empresa mandou a galera de TI exportar um dado que eles não queriam exportar, os caras fazem de qualquer jeito e me mandam, tipo, um CSV que tem 50 GB, sem falar o que é o que. E aí, tipo, 100 colunas, coisas assim desse nível. Então, nem sempre dá pra você esperar, na verdade, eu diria que não dá pra esperar que os dados venham de forma bonita. Porque tem tanto nu, né? Outra parada também que acontece demais. Às vezes tem tabelas e tabelas que você não sabe por que elas existem, mas estão lá. E, enfim, sempre tem alguma merda. E aí a ideia aqui dessa palestra é mostrar um pouquinho o que na minha opinião, são características boas e ruins de alguns formatos que eu já tive que usar. E que eu tenho até hoje, né? Então, no final é tudo perda de tempo. Eu adoro esses GIFs que eles mostram bem isso. Você vai tentar fazer uma coisa, tentou pular ali, não conseguiu, deu merda. Ali também, ó, efeito de demonstração, né? Você vai tentar fazer uma parada, não funciona. Isso acontece muito porque, primeiro, às vezes tem algum erro no formato, né? O cara fez uma parada, tipo, o cara que escreveu o próprio parser de CSV. Na verdade, ele não leu a RFC do CSV, não é tão simples assim ler um CSV. Né? Se o cara escapou, por exemplo, a aspa, fudeu, você tem que continuar lendo até a próxima. Então, tem coisas que não é só fazer um split e por aí vai. Então, sempre pode acontecer alguma merda e vai sempre acontecer uma merda. Bom, quais formatos que, em geral, eu uso, né, e que eu vou falar aqui? CSV, que todo mundo aqui deve conhecer, né? Que, na verdade, o CSV tem vários dialetos de CSV, né? Não é só CSV, né? Simples assim, né? Pode ser separador com vírgula, com ponto e vírgula, aí já começa a ficar ruim, né? Você não sabe qual é o encode de CSV, porque não tem declarado, você ou tem que tentar detectar que pode ter erro, né? Ou simplesmente o cara não te fala, enfim, ou fala errado, ou o cara está servindo isso daí no servidor HTTP que fala lá que está usando o TF8, mas não é o TF8, enfim, essas coisas lindas aí da vida. XLS, que é um formato binário e não suporta mais 65.535 linhas, então também não serve para tudo, né? Não dá para você exportar qualquer coisa para o XLS. XLSX, que é uma outra coisa, né? Um XML basicamente, é totalmente diferente do XLS. HTML, sim, dá para criar um table, né? E exportar os dados em HTML. Tem inclusive muitos sites, pode parecer bobo aqui, mas tem muitos sites que não te disponibilizam uma API, uma forma de você baixar aquilo ali em outro conteúdo. Então o que você vai ter vai ser HTML, não tem jeito. Então apesar de não ser feito para isso, é um formato de dados tabulares. ODS, né, que é do LibreOffice, Open Document Spreadsheet, que também basicamente é um zip com XML e outras coisas lá dentro. JSON, hoje em dia a galera está usando muito por conta das APIs. E por aí vai, né? Vocês lembram de algum outro aí que vocês usem? Talvez Parquet, para quem usa o Spark. E tem alguns outros formatos aí. No ECA ARFF. Ah, sim, a RFF. Que na verdade é um CSS, como CSV, você falou, um CSV expandido. Sim, sim, exatamente. Enfim, tem vários outros formatos. Mais algum? YAML também, né? YAML. Eu já vi uma API que já tava no YAML, velho. Não, é interessante. Em geral, tem muitas APIs que a maioria retorna JSON por padrão, mas permite você pegar outros formatos. Bom, CSV. Aqui então tá, para quem nunca viu um CSV na vida, eu abri aqui no meu editor de texto e ele já colore bonitinho ali, né? Mas esse aqui é um CSV, um arquivo texto, nesse caso separado por vírgula, e como não tem nada muito bizarro aqui, eu não coloquei nem entre aspas as colunas, né, para separar. Eu não precisei nem escapar. E em Python, como é que a gente lê o CSV? Eu não sei no Ruby, mas em Python a gente basicamente importa um módulo chamado CSV, que já tem no Python, e depois chama aquele dict reader ali, que é uma classe que já retorna dicionário, que são mappings, né? Depois você itera em cima desse objeto. Então você abre o arquivo, por exemplo, aquele tesouro direto.csv, passa para o dict reader, e depois você faz um for em cima daquele cara, e esse cara aqui vai ser um dicionário, esse row vai ser um dicionário. Só que tudo é string. Então, mesmo tendo esse CSV aqui, em que claramente esse cara aqui é um número inteiro, porque é a quantidade de habitantes, e claramente esse cara aqui é um float, porque é a área da cidade, né? Esses dois aqui são strings, mesmo assim você vai ter strings para os 4 campos. Né? Por quê? Porque o módulo CSV não tem como
converter isso, porque justamente o formato CSV não diz nenhuma informação sobre isso. Muitas vezes ele não tem nenhum header, né? Se ele não tiver o header aqui, por exemplo, ele vai pegar a primeira linha como header e você vai ter uma chave. Por exemplo, se não tivesse aquela primeira linha, teria uma chave chamada AC, uma chave chamada Acrelândia, uma outra chave chamada 12.538 e por aí vai, né? Então, dependendo do CSV, você tem que tratar na mão antes de começar a brincar. Bom, JSON. Essa aqui eu estou trabalhando com os mesmos dados, né? Apesar de no exemplo aqui eu coloquei ali o tesouro direto, que é um outro CSV que eu estava brincando, mas esses dados aqui são os mesmos. Né? Do CSV agora eu tenho aqui em JSON. E aí já é um pouco mais simples, porque eu tenho chave e valor e o JSON já suporta, né? Nesse caso aqui, float, string inteiro. Só que, por exemplo, não suporta data e hora. Isso tudo é codificado como string no JSON, né? E o parser de JSON no Python também não tem como identificar isso. Porque não tem nenhum metadado falando, ó, esse campo aqui, apesar de ter representado como string, é uma data, ou é um datetime. Porque o JSON é justamente uma coisa mais genérica, né? Então, mesma coisa aqui, nem tudo tem coisa que está meio que em espanhol, porque deu uma palestra parecida em Quito, então, enfim, ignorem aí as coisas. Mas também vai cair nesse mesmo problema. Apesar de algumas coisas você conseguir converter, nem tudo você vai conseguir. Aí você fala, Álvaro, beleza, mas você poderia, sei lá, falar com o cara que vai receber a informação, né, que você está enviando, ou o contrário, o cara que está te enviando a informação, ele poderia meio que combinar contigo, beleza, eu estou mandando aqui, esse campo vai ser data, só que aí você acaba tendo que fazer um contrato a cada vez que você vai conversar com alguém, né? Então, você está pegando os dados, está exportando para um formato, e aí, além de exportar para esse formato, como o formato não permite que você coloque metadados ali para que o seu próprio software entenda aquilo ali, você tem que entrar em acordo com a pessoa, né, estabelecer um contrato falando que, ó, esse campo aqui é a data e tal. Então, cada caso vira um caso, e isso, no fim das contas, vira uma zona, porque tem gente que não sabe que tem que colocar header no CSV, enfim, a galera não se preocupa, né, com isso. HTML, como eu falei, seria uma outra possibilidade, né, então teria ali um table e tal. Aqui está até bonitinho, né, no mundo real não é bem assim, né, mas coloquei bem bonitinho aqui. E aí, em Python daria para usar o LXML, por exemplo, só que eu teria que usar XPath, enfim, teria que fazer um monte de coisa bizarra para conseguir chegar naquela informação ali. Isso é muito ruim, na minha visão. Tipo, tem a tabela, eu só quero pegar os dados da tabela, não quero mais nada. XLS, que aí coloquei uma foto aqui do LibreOffice, mas é um formato binário, né, na verdade, não dá para eu simplesmente abrir, sei lá, no VI aqui e ver coisa, porque é binário. E a biblioteca em Python que lê XLS, olha que merda para ler isso aí, mas a biblioteca que lê XLS em Python, ela não é tão boa. Então, por exemplo, ela me retorna, depois de eu fazer isso aqui, tipo, ter que descobrir qual número de colunas, um monte de outras coisas, ela me retorna, por exemplo, timestamp é um float. Só que o timestamp, na verdade, era para ser um objeto datetime do Python, né? Ela não faz a conversão automaticamente, eu tenho que usar uma outra função para converter. Então, assim, não é tão simples. E por que essa biblioteca não tem isso? Bom, porque o desenvolvedor não se preocupou com isso, ou porque é difícil. O formato, né, da forma como você lê, no formato binário, tem alguma complicação para você converter aquilo para um objeto datetime no Python. Não é uma coisa tão trivial. Não é, por exemplo, tão simples quanto você lê uma string 2016-06-15, você sabe que aquilo ali é uma data, né? Ano, mês, dia, então não é tão simples quanto isso. Bom, por que essas bibliotecas são tão diferentes, né? Para começar, não estou nem falando ainda dos formatos. Primeiro é porque os formatos não possuem as mesmas funcionalidades. Por exemplo, o CSV não tem essa funcionalidade, essa característica de já descrever o tipo de dado. O XLS já tem. Já tem como você colocar que uma coluna inteira é tudo número, né? No Excel, no LibreOffice, Calc, a galera faz isso. Seleciona lá, essa célula é data, essa célula é número, e por aí vai. Bom, essa é a primeira coisa, né? Falta, obviamente, controle de qualidade. Cada pessoa criou uma biblioteca diferente, está lá disponível no PyPI, ou enfim, numa gem, lá no Ruby, e não tem um acordo entre essas pessoas, né? Não existe uma especificação de uma API única. E no Python, para quem vem de Ruby, a gente tem, por exemplo, a API de banco de dados. Então, se você vai conectar num sei lá, Postgres, no MySQL, e o cara que desenvolveu essa biblioteca segue a API que tem lá numa PEP, né, explícita, você vai acessar o banco da mesma forma, independente da biblioteca que você esteja usando. No caso, para dados tabulares, né, não tem esse formato, então cada coisa é de um jeito diferente.
O máximo que talvez chegue perto disso é você poder olhar para a API da biblioteca CSV do Python, porque ela faz parte da biblioteca padrão. As outras que eu mostrei que são bibliotecas externas. Bom, eu criei uma biblioteca, meu objetivo não é falar muito dela aqui, meu objetivo é ir além e falar dos formatos em si, mas eu criei uma biblioteca chamada Rows, que ela também na verdade é uma Command Line Interface para trabalhar com dados tabulares. E ela pode ajudar bastante quem tem esses problemas que eu mostrei aqui. Já está disponível no Debian, dá para dar uma ptget install rows, tem lá no PyPI, tem no Fedora, está lá no GitHub. Então, só para vocês terem uma ideia, rows.import from CSV, você passa lá o CSV e você vai iterar aqui em cima de uma tabela. Né? E essa tabela, cada row, já está convertido bonitinho para datetime, para o que for. Por quê? Porque a biblioteca identifica automaticamente os tipos de cada coluna, independente do formato ter essa característica ou não. Então, por exemplo, se é um CSV, ela vai pegar a coluna, vai ver as strings lá e vai, opa, isso aqui é uma data, isso aqui é uma data e hora, já vai fazer a conversão automaticamente. E isso é ajuda demais, assim, quem está trabalhando com dados, porque daqui, por exemplo, você já pode usar um delta nesse datetime, você já converteu para inteiro, você pode fazer uma soma, então facilita demais. XLS é só trocar de CSV para XLS, você itera da mesma forma e o resultado é o mesmo. Então, se os dados são os mesmos, né, por que só de você mudar o formato, a forma de você acessar deveria ser diferente? A ideia dessa biblioteca é justamente essa, que a forma tem que ser a mesma. Né? Se, por exemplo, HTML, mesma coisa, ela faz o parsing da table lá no HTML. E no final, se eu listar os registros da primeira tabela, que foi CSV, da segunda, que foi XLS, da terceira, que foi HTML, esses caras são iguais. Por quê? Porque ela justamente faz o parsing, converte, identifica os tipos e converte automaticamente para objetos Python de alto nível que você já pode trabalhar. Então, aqui está um exemplo, né, table 1.0, né, que é o primeiro registro. Tem um cara ali que é um datetime, outro cara que é uma string Unicode, outro cara que é um date, outro que é um decimal, float e por aí vai. Né? Então, só para resumir as funcionalidades. A API é única, não importa o formato, isso é bem legal. Escrever é tão fácil quanto ler, né? É só você fazer um append na table que ele adiciona. Suporta um monte de formato como esses aqui, CSV, HTML, CSS, LSX, JSON, TXT, SQLite e outros. Faz a conversão automática dos dados, que para mim é a melhor parte. Tipo, não preciso me preocupar mais em ter que ficar convertendo CSV na mão, ficar fazendo funçãozinha para converter, para detectar. Inclusive dá para você herdar os fields, né? Para você, por exemplo, ter uma data em português do Brasil, né? Que é dia, barra mês, barra ano. Você pode herdar lá, mudar uma coisinha ali e a biblioteca já vai entender isso aí. E tem uma Command Line Interface também que ajuda pra caramba quem está trabalhando com Data Science, que eu vou mostrar aqui. E obviamente eu já fiz os testes, né? Quando a gente faz conversão de coisas, é muito difícil você fazer cada caso de teste, né? E como eu já fiz esses fields todos, já implementei todos os fields, eu já fiz todos os testes, isso já está testado 100%. Então, deixa eu só mostrar aqui o que pode ajudar no caso do Data Science, e depois eu vou voltar para essa questão do formato. A gente pode perguntar aqui no meio, tem que esperar. Dá licença, posso fazer uma pergunta ou você prefere que esperar terminar? Faz aí, dependendo do que for. Cara, eu vi um exemplo que você deu, quando eu leio um XLS, por que esse XLS vindo do Excel, ele acaba convertendo aquele datetime num valor numérico? Isso é da biblioteca, XLRD. É da biblioteca. O cara não se preocupou em fazer isso, fazer essa conversão, entendeu? E o que eu quis mostrar é o seguinte, como as bibliotecas são feitas por pessoas diferentes e não tem uma especificação de uma API única para você acessar dados tabulares, então você não vai ter um padrão, entendeu? A ideia basicamente é essa. Cada biblioteca vai te devolver uma coisa diferente. LXML, por exemplo, se for fazer lá, não vai trabalhar bem com o Unicode. Cada uma tem as suas peculiaridades que são ruins. O que eu tentei fazer com a Rows foi unificar isso tudo. Uma API única, independente do formato, você trabalha de boas. Então aqui, o exemplo que eu costumo mostrar sempre é esse daqui do IBGE, que é o HTML. A gente for ver aqui o código HTML, tem uma tabela com os dados aqui dos municípios, né? Então tem aqui, ó, Barra Mansa, RJ, isso aqui é do estado do Rio, a população. E nessa Command Line Interface eu tenho alguns comandos. Eu vou mostrar aqui o print, que é o mais simples. Eu vou colar aqui a URL. Ela vai baixar, entender que é um HTML, fazer o parsing, converter para texto e já vai mostrar aqui bonitinho. Tá? Nesse caso, ela não identificou essa coluna como inteiro, porque esse caso aqui, por exemplo, tem 2 pontos, né? E não pode ser float nem inteiro. Mas eu posso especificar aqui que esses dados, né, o locale desses dados,
está em PTBR. Opa, PTBR e TF8. Ela já vai entender e já vai converter tudo para inteiro. Tá? E o legal disso daqui é que, tudo bem, ela me mostrou aqui na tela porque eu estou usando o comando print, mas digamos que eu queira converter isso para CSV. É só eu trocar aqui o print por convert, e daí essa URL aqui é a primeira URL, né? Então é o source, e eu coloco um destino aqui, por exemplo, rj.csv. Converteu, já baixou, fez tudo. Se eu abrir aqui esse cara no meu VI, ele está convertido aqui bonitinho. Tá? E o legal é que eu consigo trabalhar com isso usando a biblioteca também, né? Então se eu importar aqui, deixa eu colocar aqui, cidades, é igual a rows, import from CSV, rj.csv, eu não falei nada para ela, mas olha só, pessoas já é um número inteiro aqui, ela já identificou com essa coluna inteira. Então digamos que eu quero somar toda a população do Rio de Janeiro. Sum, cidade, ponto, pessoas, for cidade e em cidades. Tá aí, 16 milhões e meio. Tá? Então eu já consigo ir trabalhando com os dados, não preciso ficar me preocupando em converter e tal. Isso para mim é bem importante. Tem uma coisa legal também, que é o seguinte, tem outros comandinhos aqui, por exemplo, esse comando de consulta, eu consigo rodar uma consulta. Eu não vou rodar nessa URL do IBGE só para não ficar baixando toda hora, mas poderia ser. Eu posso rodar uma consulta em qualquer arquivo, qualquer formato suportado, CSV, XLS, tá? Poderia estar em qualquer formato. Eu vou colocar aqui, por exemplo, pessoas maior que, sei lá, 500 mil. E aí eu vou passar aqui o arquivo onde eu quero fazer essa consulta. E daí ela já vai fazer a consulta e vai me devolver. Tá? Então eu posso ir brincando com os dados aqui na minha linha de comando, de forma a conhecer um pouco melhor essa informação, sem precisar de jogar para um banco. Se eu quiser jogar para o banco, beleza, eu posso vir aqui. Ainda não tem suporte a todos os bancos de dados, mas eu já poderia jogar aqui um SQLite, por exemplo, já converteria. Esse comando de consulta, eu consigo jogar aqui mais de um source. Então eu poderia colocar esse CSV, depois um outro arquivo em outro formato, uma URL de um outro arquivo em outro formato que ela suporta. Eu consigo fazer join entre esses caras todos e depois exportar o resultado disso, em vez de imprimir na tela, eu posso jogar para um outro formato que ela suporta também. Então dá para fazer um monte de coisa sem precisar necessariamente ter baixado os arquivos ou colocar todos no mesmo formato. Dá para brincar pra caramba. E isso daqui, para quem está começando com Data Science, eu acho que pode ajudar pra cacete. Já tem suporte a Parquet também para ler. Não tem para escrever ainda. ODS também tem para ler. Enfim, tem vários formatos. Está lá no meu GitHub. Mas eu não vim aqui para falar da Rose, porque a Rose eu já falei pra caramba, a galera aqui do grupo de Python, todo mundo já conhece. Isso para mim é muito bom, assim. Tipo, eu quando eu tive a ideia de criar essa biblioteca, tipo, depois que eu comecei a usar, eu não uso mais as outras bibliotecas. A não ser que eu tenha que manter o código da Rose, né? Eu vou lá e meto a mão na massa, mas a ideia é ter uma API única, isso para mim é importante pra caramba. Mas essa biblioteca não resolve ainda o problema do formato, né? Se chegou um CSV, o meu computador vai perder tempo identificando os tipos daquele CSV. Então, por exemplo, se eu baixei os dados do IBGE, os dados já estão com os tipos identificados, né? Naquele caso ali já tem a população já sabe que é inteiro, o nome do município já sabe que é uma string, eu não preciso ficar rodando o código de identificar isso toda hora, né? Mas aí qual é o formato que eu vou usar que me permita isso? Bom, CSV não dá para ser, né? JSON até daria para esse caso, mas não daria para os casos em que eu tenho date time. XLS também daria, mas não daria para todos os outros casos. Por exemplo, para eu colocar um campo como percentual no XLS, ele usa a formatação. Não é um tipo de campo, né, que você põe, isso aqui é um número. Não, isso aqui é um número, mas ele é um percentual. Aí eu já tenho que ler informação de formatação. Eu não quero formatação, não quero saber se está em negrito, isso para mim não importa. Então, também não é um formato legal e o XLS tem limite de 65.535 linhas, então também eu já descarto ele por conta disso. Então, apesar da biblioteca fazer um monte de coisa legal, para mim, em termos de formato, isso não resolve. Porque esses formatos todos que eu citei, todos têm pelo menos um desses problemas que eu falei. Né? Álvaro, mas por exemplo, no HTML você poderia colocar dentro da tag uma property lá que fala qual é o tipo de dado. Beleza, mas aí não é mais HTML. É um outro formato que eu estou criando, é um contrato que eu estou criando em cima do HTML. Já é uma outra coisa. Então não é o formato por si só. E aí eu estaria criando uma outra coisa. Né? Então, em alguns casos, por exemplo, como eu já falei, eu tenho que adicionar o header manualmente. O cara me mandou lá os dados, não tem. Aí para eu conseguir ler eu tenho que colocar o header, no caso do CSV.
eu tenho que fazer uma tentativa de detecção de tipos, né? E aí cada vez você for importar um arquivo diferente, você vai puxar lá, copiar e colar aquelas funçõezinhas de conversão que você tem, né? Aquela função que recebe uma string e retorna um date, recebe uma string e retorna um date time, recebe uma string e verifica se é nulo, se não é, para retornar null, no caso do Python, nil no Ruby, né? E por aí vai. Então, você vai ter que sempre estar fazendo isso e essas funções, a probabilidade de você errar é muito grande. E como eu falei, na biblioteca eu já fiz os testes, né, para isso. Mas, obviamente, nem tudo são flores, né? Se o arquivo vier errado, tipo uma coluna que é tudo inteiro e só um dos campos lá, o cara sem querer digitou uma letra ali, a biblioteca não vai detectar aquilo ali como inteiro. Vai detectar como uma string, porque ela não consegue converter tudo para inteiro. Então, ainda assim, tem alguns problemas. Ambiguidades, né? Tem muita coisa que veio com vírgula, com ponto, você não sabe o que é o que, o cara colocou em qual formato aquilo ali, então... Se ele colocou, às vezes, o dia antes do mês, você não sabe se a data está no formato Estados Unidos, Brasil, enfim. Então isso também é uma coisa muito ruim, a ponto de você realmente não saber, você ter que assumir coisas que não necessariamente são verdade. Isso para mim é bem ruim, quando você está trabalhando com dados, porque a análise que você vai fazer em cima disso pode estar completamente errada, né? E, enfim, vários outros problemas que eu já citei aqui. Então, o que é ruim nesses formatos, né, na minha visão? Sim, tentando recapitular. Eles não são autocontidos, ou seja, os contratos são flexíveis. Eu te mandei o CSV, eu posso ter te mandado sem o header, e lá no e-mail que eu escrevi eu falei, os campos são esses daqui. Ou então ter te falado, esse formato de data é o formato americano. Então, esses contratos são flexíveis e eles não estão contidos no próprio documento, né? Isso para mim é muito ruim, porque se eu te mandei tudo escrito no e-mail junto com o arquivo, beleza, você vai ter aquilo. Mas se você compartilhar esse arquivo com outra pessoa, essa informação não necessariamente vai junto. Então esse metadado não está embutido. E para mim é muito ruim. E aí, duas coisas que são muito importantes para mim, que é justamente ter o header e escrever o tipo de dado, o tipo de cada coluna. Para mim são coisas muito importantes que, em geral, atrapalham muito, né, no dia a dia para você já começar a usar os dados. Nem sempre é fácil escrever parser, né? Como eu falei no CSV, se você, por exemplo, tem algum campo, né, algum valor que tem uma aspa dupla, você tem que escapar aquela aspa e aí o parser tem que ir lendo, mesmo que ele pule para a próxima linha, até encontrar uma que não está escapada. Isso não é tão simples de escrever um parser, apesar de parecer, né? Não é simplesmente um split, né? E aí gera uma ambiguidade aqui também, que é o seguinte: no CSV, se você só usa lá a command line interface de qualquer Unix, né, você dá um WC-L para contar o número de linhas, não necessariamente o número de linhas do arquivo é o número de registros. Por quê? Porque um registro pode ter mais de uma linha, dado que você abriu aspas e não fechou ainda. Então, fica difícil usar essas ferramentas do Unix, que para mim eu uso bastante, né, e acaba tendo essa ambiguidade. Não dá para comentar os dados, isso eu acho que ninguém fala muito disso, mas para mim é importante. Tem informação que tá ali, mas que seria legal ter um comentáriozinho, que seja um metadado ali, só falando a fonte daquele dado, de onde você tirou aquilo. Eu acho que seria interessante, da mesma forma que a gente comenta código, poder comentar dado também, para que você não precise ficar perguntando para a pessoa que te mandou aquela informação. Você nem sempre sabe, né, se aquela pessoa, sei lá, vai estar viva, você vai ter o contato dela. Então acho que seria legal poder comentar também. E aí o pior formato, na minha opinião, dado isso tudo, são todos. Porque nenhum deles tem aquilo ali tudo. E aí quais seriam as características, né, de um bom formato, na minha opinião? O header é obrigatório, tipo de coluna obrigatório, facilidade de trabalhar com as ferramentas Unix, né, como eu falei, sem ambiguidade, por exemplo, separadores de registro e colunas. Se tem um contrabarra T no arquivo, eu não sei se aquilo ali está separando a coluna, né, uma vírgula no CSV, ou se aquilo está dentro de uma aspa que você abriu a não sei quantos caracteres atrás, pode ter sido até na linha anterior, e aquilo faz parte da informação ali de dentro, né. O contrabarra N também você não sabe se exatamente está dividindo um registro ou se aquilo ali é uma quebra de linha dentro de um valor. Facilidade para criar os parsers, né? Aí essa facilidade eu acho que é melhor que o formato não seja binário, porque você consegue inclusive abrir no editor de texto e intuitivamente você consegue ir vendo o que está ali dentro e parsear. E a possibilidade também de comprimir, nem todos os formatos tem isso por padrão, né? O ADS, por exemplo, já tem. Ele basicamente é um zip, que lá dentro tem o XML, tem os diretórios, e por padrão ele já é compactado, né? Ele já é um zip. Mas nem todos os formatos têm isso. E aí teve uma tentativa há um tempo atrás, que esse cara aqui criou em 2013, num repositório Data Protocols, que é da Open Knowledge Foundation, tentando, né, criar um padrão para um formato que seja tabular, orientado à linha, né, e com algumas
formas de escape. E aí eu participei bastante dessa discussão, só que não rolou, os caras não concordaram com algumas coisas, tipo essas coisas que eu acabei de falar, aí eu resolvi criar o meu. E eu lembrei desse KCD aqui, quem não conhece pode ter um tempinho para ler aí enquanto eu pego minha água aqui. Basicamente isso. Por que não rolou? Só para vocês saberem. Aqui eu briguei muito pela questão do header ser obrigatório e dos tipos de dados serem obrigatórios também. Por quê? Porque para mim, se for para criar um formato que não tenha isso, eu uso CSV. E foda-se, né? Porque todo o resto eu já tenho no CSV, apesar de ser um pouquinho mais difícil de passear e tal, mas para mim não tem sentido criar um formato que é parecido com o CSV, mas tem um header, sabe? E aí não vai ser, tipo, a galera não vai adotar de certa forma, né, isso tudo. Você vai achar que simplesmente é um CSV, você não vai se sentir obrigado a colocar o header, e enfim. Aí eles não concordaram, depois até fecharam essa issue e tal. Os caras queriam fazer uma coisa que também pra mim era muito big design up front. Eu comecei implementando, falei, ó, implementei, tá aqui, se alguém quiser usa e foda-se vocês. E aí eu criei esse formato chamado Row, que tem lá no meu GitHub, é github.com/turicas/row. Aqui tá a especificação e é basicamente só isso aqui que você precisa saber para fazer um parser. Né, tanto para ler quanto para escrever. É muito simples. Basicamente, ó, todas as linhas em branco que começam com trailer são descartadas, são comentários. E daí você pode comentar os dados, que para mim é uma funcionalidade importante. A primeira linha válida é o header, a segunda linha válida são os tipos dos dados, né, de cada coluna, e você separa sempre as colunas por um _T e os registros por um _N. Ah, Álvaro, mas e se eu tiver um _T no meio do valor? Aí você escapa ele com uma _ e um T. Né? Se tiver uma quebra de linha, um _ e um N. Aí se o valor for nulo, você coloca, né, abre e fecha aspas, né? Não, você põe um _ e N para nulo para mostrar que aquilo ali é nulo. Né? E se eu quiser escapar o trailer, né, para não identificar como comentário _ trailer e o _. Então assim, é muito simples, a ideia é bem simples mesmo. E eu implementei isso daí em Python e eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui. Inclusive se a galera quiser implementar em Ruby também, eu acho que seria bem legal. Mas vamos lá. Eu tenho um arquivo aqui que é um CSV, aquele CSV lá, né? Não exatamente aquele do IBGE, mas eu acabei juntando. Eu peguei o estado, a cidade, quantidade de habitantes, a área, para todos os estados do Brasil. Tá? E aí no CSV, eu já consigo ler esse cara aqui na biblioteca rows, né? Import rows. E vamos fazer um time disso aqui. Import from CSV. Eu vou importar lá e vou ver quanto tempo demora para rodar. O que essa biblioteca está fazendo aqui? Ela já está lendo o arquivo inteiro, né, nesse caso, identificando os tipos e convertendo para objetos nativos Python. Demorou meio segundo, mais ou menos, um pouquinho mais, para pegar... deixa eu colocar aqui, vou criar aqui uma tabela T1. 5.565 registros. Tá? Demorou meio segundo. Beleza. Se eu fizer a mesma coisa agora com esse meu formato, como ele já tem os tipos embutidos, não tem ambiguidade, então fica muito mais fácil parsear. E aí ele, em teoria, vai ser mais rápido. Está demorando um pouco mais porque ó, ele rodou 10 vezes, 10 loops. Né? Então 152 milissegundos por loop. Aqui eu estou roubando para um lado e roubando para o outro. Por quê? Eu estou roubando para o CSV porque o módulo CSV em Python é escrito em C. Então a leitura do arquivo, na verdade, ele está fazendo em C. E no caso do row, ele está lendo o arquivo em Python mesmo. Então, nesse caso, estou roubando para o CSV um pouquinho. E, por outro lado, eu estou roubando para o row também em outro caso. Por quê? No caso do CSV, ele tem que identificar os tipos das colunas para depois converter. No caso do row, ele já sabe por conta do formato e já converte direto. Então, ele não perde tempo fazendo isso. Mas, no geral, para mim, independente do tempo, né, tempo é coisa que dá para otimizar, dá para depois eu implementar isso tudo em C, se for o caso. Ou, enfim, fazer outras otimizações. Mas, independente do tempo, para mim tem uma coisa importante que é o seguinte, aqui, usando esse segundo formato aqui, eu tenho certeza de que não tem erro. Né? Eu não fiz nenhuma tentativa ali de conversão que, na verdade, estou assumindo coisa. Não, está tudo já descrito no formato, o cara me mandou desse jeito, então já está bonitinho. E como é que se parece, então, um cara desse? Deixa eu abrir aqui no meu VI só para vocês terem ideia. Ó. É tab, basicamente, que usa aqui, né, _T.
Então é razoavelmente legível. Aqui tem os tipos text, int, float. Tem suporte a binário e outras coisas mais. E eu tenho em algum lugar aqui, tem aqui, ó. Esse cara com comentários também funcionaria. Por exemplo, eu vou colocar aqui Acre, aí tem todas as cidades do Acre, aí depois Alagoas. Então esse arquivo aqui também é válido, né? Eu poderia ir colocando comentários. Ali em cima eu coloquei um comentário falando de onde que eu extraí, né? Qual é a unidade, ó. A área está em quilômetros quadrados, por exemplo. Então isso já facilita quem vai ter que lidar com os dados, né? Eu estou implementando suporte na Rows, né? Para isso. Então aqui, por exemplo, eu já tenho essa mesma informação, eu usei a própria Rows para converter para esses formatos, que foi o que eu mostrei nos slides, né? Então aqui eu poderia usar, né, Rows convert BrazilianCities.row para, sei lá, tem algum que eu ainda não tenho aqui? SQLite, por exemplo. Ele converte para SQLite, né? Então depois eu poderia abrir esse arquivo lá no SQLite, já teria uma tabela lá bonitinha com os dados. E como ele já sabe os tipos, né? Nesse caso do row ele já sabe o tipo porque já tem no formato. Nos outros casos ele identificaria, mas como ele já sabe o tipo, ele já cria as colunas lá no SQLite bonitinho com os dados, né? Então assim, esses são alguns experimentos que eu tenho feito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para mostrar. No GitHub tem aqui, né, a biblioteca Rows, como eu falei, está lá no PyPI. Essa daqui é a thread, depois se alguém quiser eu posso passar o URL para ler e ver as discussões que eu tive, que a galera não concordou aqui e tal. XKCD, e está lá no GitHub também a especificação desse cara aqui. Só para fechar, a galera que não conhece ainda muito bem a comunidade Python, acabou de ter a Python Nordeste, né, foi de 9 a 11 de junho, lá em Teresina esse ano. Vai ter o FISLI agora em julho, eu estarei lá no Fórum Internacional de Software Livre, que é bem legal, tipo, reúne várias comunidades de software livre. E Porto Alegre é uma cidade muito bacana, eu gosto pra caramba. Vai ter a Python Sudeste, como a galera já falou aqui em BH, dias 2 e 3 de setembro, vai ser a primeira Python Sudeste, né? O iPython, que foi um evento do ano passado, fez bastante sucesso, a ideia agora é ter um evento do Sudeste, né? Assim como tem do Nordeste já há 4 anos. A Python Brasil também, todo mundo convidado, vai ser em Floripa nesse ano, de 13 a 18 de outubro, e vai ser bem no meio do Oktoberfest. Então se você chegar antes, você pode ir para o Oktoberfest, se você ficar um tempo depois, você pode ir para o Oktoberfest. Logo depois da Python Brasil vai ter a Latinoware, que eu acabei esquecendo de colocar aqui nesse slide, que é em Foz do Iguaçu, eu vou também, tipo, eu vou ficar de 13 a 18 e 18 à noite eu já vou para Foz do Iguaçu, e é 19, 20 e 21 de outubro. Lá é legal também que junta várias comunidades, é um evento bem técnico e dá para você ir a pé para o Paraguai, comprar moambo e voltar. Então, dá para economizar inclusive uma grana. Não com dólar desse preço. Cara, mesmo assim você ainda consegue comprar as coisas. Imposto faz uma diferença. Bom, para quem quer conhecer Python, pessoal, aí tem acho que alguns que estão aprendendo. Eu estou gravando um curso online totalmente gratuito. Ainda não está disponível para todo mundo porque eu estou fazendo uma turma piloto para conseguir ir melhorando as aulas e tal. E depois isso vai ficar disponível no YouTube. Então quem quiser entra nesse endereço aqui, preenche lá nome e e-mail, que depois eu vou mandar novidades. Vou fazer um crowdfunding também para a galera que quiser tipo, ter camiseta, caneca e tal. E para eu comprar equipamentos melhores de gravação. Então, tá aí. Alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu tudo? Acho que ele levantou primeiro, fala aí. Então, na verdade, eu queria pedir depois para você disponibilizar essa apresentação. Já tá. Já no tá, Meetup. passa o link lá. Não, tô ligado. Lá no Meetup? Beleza, eu posso mandar. Porque aí lá a gente consegue ver, porque tem muito conteúdo que eu Beleza. quero dar uma olhada. Eu acho que só depois. Você tem experiência com tratar disso quando é texto cru? Como assim? Porque, por exemplo, igual lá no serviço lá onde é que eu trabalho, tem um negócio que chama BPA magnético, que é do governo aí. É um arquivo de texto, basicamente, sabe? Porque aí você tem que dar um parse nas linhas e falar, da posição a tal é isso, da posição tal a tal é aquilo. Porque isso tá, nossa Deus, tem sido pesadelo. Cara, tem alguns formatos que ainda não incluí suporte na Rows, mas que são por tamanho fixo, né? Então a coluna, independente de sei lá, você está escrevendo um nome grande ou pequeno, as colunas têm um espaço fixo, né? Então tipo, a primeira coluna tem 50 bytes.
E aí você tem que colocar espaço em branco, caso você não preencha. Então, é muito simples criar um parser para um formato desse, porque dado que você saiba as quantidades, é só você ir lendo de linha a linha e aí você vai cortando, né, pelos tamanhos. É razoavelmente simples. Eu ainda não fiz só porque eu não parei para fazer isso, porque tem alguns dados, por exemplo, lá do Equador que eu estava analisando quando eu estava lá, que estão nesse formato. Mas, dado que você criou um plugin, né, para isso, com a Rows você faz um conversor para qualquer outro daqueles lá. Então, por exemplo, para incluir esse formato row lá dentro, o que eu fiz? Eu fiz uma função que sabe importar os dados e outra que sabe exportar. A partir do momento que eu fiz isso, a Command Line Interface já entende tudo, o ponto .row, ponto .csv, ela já faz uma lógica ali que identifica automaticamente isso, e eu já consigo fazer o depara de qualquer formato com qualquer outro formato, entendeu? Então, se você implementou um cara que lê isso daí, você pode já em Python, né, nesse caso, você pode rodar lá como lá interface para converter para um outro formato, e esse outro formato você faz o que você quiser. Que pode ser inclusive o próprio row, ou pode ser um CSV, ou que você tiver mais tranquilo assim de lidar, entendeu? Então é uma possibilidade. Mas em geral, os formatos de texto eu acho que são mais tranquilos para quem trabalha com linguagens de mais alto nível, né? Tipo Python e Ruby. Acho que é mais tranquilo você usar um split, fazer um slice, né, do que você tem que ficar trabalhando com bit, né? Isso é um pouco mais complicado. Respondido? O Leroy tinha levantado. São duas perguntas. A primeira é, você teve alguma queda de performance quando o CSV é muito grande? Sim. E a segunda pergunta era sobre a evolução com Python 3, por exemplo. Já tem 3.5, suporte? Beleza, boas perguntas. Então, com relação ao tamanho do CSV. Eu, por exemplo, agora estou fazendo um projeto que eu estou dando que ele é um arquivo CSV de quase 6 GB. E aí tem alguns poréns aí. Eu já implementei algumas coisas que usam a biblioteca de forma totalmente lazy, mas isso ainda não está muito bom, né? Para ela identificar os tipos, você pode simplesmente falar, ó, não identifica os tipos são esses daqui, você pode especificar, para ela não rodar o algoritmo de identificação de tipos. Ou você pode falar, tenta identificar os tipos só com os primeiros 500 registros, tipo, não leia muita coisa, sabe, para não ocupar muita coisa em memória. Dá para fazer isso também, mas isso ainda tem que ser melhor trabalhado. Tipo, dá para fazer, mas ainda tem que trabalhar melhor. Alguns dos plugins suportam totalmente lazy, tipo o Row, por exemplo, pode ter um arquivo grandão, que só quando você vai iterando que ele vai lendo, né? E quando você vai escrevendo também, só quando você vai escrevendo que ele vai pegando aquela informação e jogando. Mas isso ainda tem que ser melhorado. Eu cheguei a fazer umas provinhas de conceito, por exemplo, convertendo CSV gigantes para um MariaDB, que eu tinha que fazer na época isso, e eu fiz até uma barrinha de percentual para Command Line Interface para você ficar vendo, né, quanto que já está e tal, e funcionou bem, mas ainda não está 100%, não está nem no branch develop principal, ainda tem que trabalhar melhor. Com relação ao Python 3, o Henrique Bastos começou a fazer um fork lá, um branch para implementar isso, criou um pull request, mas ainda tem coisa que está quebrando, então ainda não está 100%, principalmente porque essa parte da identificação de tipos é um pouco mais chata no Python 3 por conta da questão do Unicode, que mudou um pouco. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é o seguinte, primeiro a gente vai migrar tudo para Python 3, para ficar basicão funcionando em Python 3. Aí depois eu vou pegar só a parte que identifica os tipos, que é uma parte que ficou bem boa, e vou destacar em outra biblioteca. A galera do Tapioca quer usar também para, por exemplo, chegou um JSON, tem coisa que é string ali, mas na verdade é data. Aí já converte e tal. Então já tem outras pessoas querendo usar essa parte, eu vou destacar em outra biblioteca. E aí depois que a gente vai começar a melhorar o suporte a Python 3 e outras coisas, por exemplo, essa questão de ser lazy e tal. Mas assim, é um work in progress, inclusive se quiser contribuir. Boa. Tem até uma empresa dos Estados Unidos que estava querendo pagar para quem fizesse isso, porque eles estão usando lá. Tá tendo muita contribuição? Não, fica à vontade. Cara, sim. Eu até não estou dando muita conta de fazer muita coisa, assim. Mas assim, tem bastante coisa que precisa ser feita. Se vocês quiserem colaborar, tipo, ainda não tem um site legal com um tutorialzinho, tipo, tá tudo no README. Tem muita coisa que precisa ser melhorada, sabe? Que eu vou fazendo muito sob demanda, dependendo do que eu preciso fazer. E, por exemplo, uma das coisas que eu precisei fazer foi parar para colocar tudo num formato que já tivesse os tipos. Aí eu parei para criar esse formato, basicamente. E aí agora eu tenho todos os meus... Dá para quebrar a cadeira. Já quebrou, né? E aí agora todos os dados que eu tenho que analisar já estão nesse formato. Então para mim já facilita pra caramba. Aí eu vou para a próxima etapa, né? Então, difícil. mas tem muita coisa que dá para contribuir. Tem vários issues que já estão lá no GitHub, que eu já descrevi o que é para fazer. Quem quiser pegar, fica à vontade. Cara, eu acho que tem vários pontos. O primeiro ponto
Sim, estou impressionado, porque a minha dor, a minha careca aumenta todo dia por causa de ficar traduzindo esse tanto de formato, e você pegou exatamente no ponto. Ficou do caralho o trabalho, vou até sugerir lá na segunda-feira pra gente revisar, porque os parceiros estão ficando um negócio de louco, cara, tá ficando inviável, porque cada hora é para um tipo, aí, enfim. E particularmente para o tipo de trabalho que a gente faz, quando você integra bases muito diferentes, muitas vezes os caras não dão conectores direto à base, principalmente empresa grande. O cara nunca vai te dar acesso. O cara não vai fazer uma API. Então, o que todo mundo tem, exporta para arquivo e foda-se você. Faz ficou top. De gigabytes, né? Exato. E aí, sobre a parte de tipos, eu tenho 2 problemas lá. O primeiro problema você resolveu e destruiu. Certamente a gente não vai nem ter mais ele aqui, que é descobrir realmente os tipos. Mas inferir datas, para mim, é um problema gravíssimo, porque são... Cara, quando você começa a pensar no problema e começa a vivenciar ele no dia a dia, é impressionante você ver como que as pessoas representam a data de formas diferentes. Tem de qualquer jeito que você pode imaginar. Então, tem um cara em Python que é um date parser. E cara, isso aqui, se a data estiver em russo, o cara vai conseguir... Deixa eu ver aqui, date parser. Tem o Arrow também, que é muito bom. É do Scraping Hub, inclusive. Eu ainda não coloquei suporte para esse cara porque eu acho que ficaria muito lento eu ter que identificar tudo. Então seria legal o cara que está usando poder dar uma dica, né? Essa coluna é uma data, aí beleza, eu uso o date parser para ver em qual formato está essa porra dessa data. E pode estar até em formato por extenso em russo, que essa biblioteca consegue identificar. Então isso aqui talvez, pode ser tomorrow, ela já consegue identificar, enfim, tem várias coisas interessantes aqui também. Aqui tem alguns exemplos, em francês, tá vendo? Em russo, enfim. Peraí, deixa eu anotar, velho. Mas e você não pensou, porque a gente pensou em desenvolver algo nosso, pelo visto a gente vai acabar seguindo esse caminho que você está mostrando, mas e aí era uma pergunta, né? A gente tem uma ideia de como fazer, baseado numa ferramenta que a gente viu que não é muito legal, chama Date Infer. O cara, o que ele faz? Ele pega uma lista de datas e a frequência da repetição de uma determinada data, ele infere um padrão. E esse padrão já sai no formato do Python. Então, por exemplo, se eu passar uma lista lá com uma cacetada de datas, mesmo que elas estejam diferentes, ele pega a maioria e já devolve para mim, já para eu usar lá no string, aquela função do datetime que a gente consegue fazer as conversões. Exatamente, datetime, isso. E aí a pergunta, né, na verdade, não sei se você pensou, era a gente usar um machine learning para fazer isso. Por exemplo, pegar todos esses formatos, treinar alguns formatos de datas e conseguir reconhecer. Então, na verdade, é mais uma pergunta. Primeiro, o que você acha e se você tem alguma coisa pensando nesse caminho, né? Esquecendo que existe o date parser, né? Cara, pensando nesse caminho, assim, essa daqui é uma possibilidade porque você passa uma por uma, né? Então você não precisa se preocupar que a maioria faz isso. Se você tiver uma coisa que é muito bem comportada, mas tipo, você não sabe onde que vem o ano, onde que vem o mês e tal, tem uma biblioteca que eu trabalhei há muito tempo atrás, que eu nem sei se funciona mais, mas que é essa daqui, ó. É para você meio que identificar templates em strings. Ela, na verdade, foi baseada na biblioteca do Adrian Holovati, que é um dos caras que criou o Django, só que não estava no PyPI nem nada, eu criei uma interface Python melhor para a implementação dela, que é feita em C. E aí, basicamente, você pode, por exemplo, você passa algumas strings aqui para que a biblioteca aprenda, né? E aí, para cada string dessa, eu estou aqui colocando learn, né, nesse que eu chamei de document, um documento. E aí depois ele me mostra aqui o template que foi criado. Esses nomes aqui são os espaços, as lacunas, né? Então, ela identificou que, por exemplo, todas as strings aqui pode vir ou não algo antes em branco. Depois vem um B em todas, né? Abre tag. Depois tem alguma coisa que pode variar, por exemplo, nessa primeira span, nessa aqui é ham, nessa aqui é white. Depois sempre vem um end, né? Então aqui tem uma string end. Depois sempre vem uma lacuna, que pode ser span, eggs, black, por exemplo, né? E aí depois vem o barra B. E aí com isso você consegue já, por exemplo, tendo uma lista de strings de data,
você ensina para ela e depois você já extrai só as datas certas, só os valores, né? Entendi. E depois é só você jogar da forma que você quiser. Se aquilo ali, aí você pode trabalhar. Se o primeiro for 4 dígitos, você já considera ano. Se em todas as ocorrências da segunda parte não tiver nenhuma que vai acima de 12, você considera um mês, entendeu? Então dá para você brincar um pouquinho. Mas não sei se isso ajudaria assim completamente, né? Poderia ser uma possibilidade aí. Eu usei muito para parsear alguns HTMLs, que tinham coisas que mudavam muito, tinha coisa que o formato às vezes mudava, mas eu não tinha como detectar de maneira simples, ia ficar muito chato fazer manualmente. Aí eu joguei todos os HTMLs lá para ela aprender, ver o que é lacuna, depois baseado nas lacunas eu fui parseando cada parte. Mais alguma dúvida? Importar isso para Rails, que tal, hein? Então, cara, eu não conheço muito de Ruby. Browse aí. Mas, uma coisa que vocês podem usar já, que eu não lembro agora o endereço, até esqueci de falar aqui, mas teve um cara que criou isso aqui que é tipo um Roles as a Service. Então você faz upload aqui de um documento ou posta uma URL de algum arquivo que a biblioteca suporta e ela converte para um desses outros formatos aqui. Até uma coisa que eu pensei em fazer depois, fazer uma APIzinha para ficar bonitinho, que daria para deixar disponível para quem quiser usar, não precisar instalar a biblioteca nem nada, né? Mas assim, ele já tem você já fez um pacote já para Debian, né? Debian, Ubuntu, etc. Você pode usar como Command Line Interface também. Isso. Aí no caso eu posso me chamar a máquina e falar, ó, traduzir. Sim, exatamente. Você pode apt-get install roles, né? E aí do próprio Ruby você pode chamar lá o comando roles convert, blá blá blá, e vai converter. Óbvio que não vai ficar a coisa mais otimizada do mundo, né? Porque ele vai ter que ler um arquivo do disco, escrever, mas... Cara, podia conectar já no data frame do Panda, já vai ficar top. Tem um plugin que faz isso, converte D e para. Tem até um pull request lá, mas o cara ainda tem que trabalhar em umas coisinhas, eu não aceitei completamente. Top. Mais alguma dúvida, galera? Não? Bom, obrigado aí pela paciência, acho que eu estourei um pouquinho de tempo. Então, meus contatos.